Saudações, pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe um caso ocorrido no ano de 1967, um caso que não é muito extenso e nem muito divulgado aqui no Brasil, mas é um caso que ele foi amplamente estudado lá fora e ele traz uma peculiaridade bem interessante, uma característica de um dos e vou fazer paralelo com um caso muito conhecido de vocês, que eu já trouxe ele aqui para o canal também, beleza? Vamos acompanhar então o caso acontecido no ano de 67 com o policial Herbert Schiller, de 22 anos, em Ashland, Nebraska, Estados Unidos. Bora lá? Tudo começou na madrugada de 3 de dezembro de 1967, por volta das 2h30 da madrugada. O então sargento Herbert Schiller, de 22 anos, revistou luzes vermelhas piscando ao longo da rodovia 63. Inicialmente pensou que se tratava de um caminhão parado. Ao se aproximar, acionou os faróis da viatura, ligou o farol alto, mas não percebeu que estava diante de algo incomum. O objeto à sua frente era em forma de disco. A superfície era totalmente polida e brilhante como alumínio. Possuía uma passarela ao redor e luzes vermelhas brilhavam nas suas janelas. Essa passarela ao redor, ela lembra muito aquele formato, não é o formato clássico de disco, mas é aquele formato Saturn, como se fosse uma bola, né, com aqueles anéis avançando na parte central dele. O objeto voador pairava a cerca de 2 metros a 2,5 metros do chão e estava ligeiramente inclinado. Subitamente começou a subir, lentamente, emitindo um som semelhante a uma sirene e uma espécie de chama pela parte inferior, como se estivesse literalmente ligado um motor a jato ali. Schiller observou o objeto passar sobre a sua cabeça antes de desaparecer no céu em alta velocidade. Desceu do carro com a lanterna para averiguar o local onde o objeto estava pousado. Em seguida, foi até a delegacia e escreveu o ocorrido no diário de bordo. Abre aspas. Vi um disco voador no cruzamento da rodovia 6 com a 63. Acreditem ou não. Fecha aspas. Intrigado, notou que já era 3 horas da manhã, né? Ele tinha passado por um período de missing time, mas não tinha notado essa diferença até olhar no relógio. Durante todo o tempo do avistamento, na cabeça dele, ele estava dentro do carro. Embora, segundo ele, né, esse avistamento não parecesse ter durado mais de 10 minutos. Ao longo da manhã, começou a sentir dores de cabeça, um zumbido estranho na cabeça e descobriu um vergão vermelho no pescoço com cerca de 5 centímetros de comprimento, um pouco abaixo da orelha. Horas depois, o chefe de polícia Bill Watson visitou o local do suposto avistamento e encontrou um pequeno artefato metálico, né, que seria um metamaterial. Essas análises químicas revelaram que o objeto era feito de ferro e silício. Os investigadores do projeto Condon, da Universidade de Colorado, concluíram que provavelmente se tratava de resíduos terrestres comuns. Então, foi uma análise não muito conclusiva, né? A gente não tem a referência bem da porcentagem, né, de metais aí, porcentagem de ferro e de silício dessas amostras. Uma avaliação bem superficial. Posteriormente, o time foi submetido a sessões de hipnose e ele não conseguia tirar as imagens da mente, estava sofrendo com muitas dores de cabeça constantes, dificuldade de concentração. Ele aceitou a sessão de hipnose como alternativa para tentar solucionar o que estava acontecendo. E foi o momento que algumas lembranças do seu inconsciente vieram à tona. Segundo a sessão de hipnose, após o objeto ter voado e passado por cima dele, teria pousado próximo à viatura. E nesse momento, vários seres saíram, né, através de uma portinhola. Vários seres teriam saído do objeto com altura entre 1,20 m e 1,5 m
olhos oblíquos, semelhante a olho de gato, pele branca acinzentada, cabeças alongadas, nariz achatado e boca em forma de fenda, né, sem os lados. As vestimentas eram prateadas, usavam luvas, capacete com pequenas antenas, e no lado esquerdo do peito havia um emblema de uma serpente alada, que é um emblema que já foi visto em outros relatos também. Um dos seres apontou para ele uma luz verde diretamente no rosto, né, mirando os olhos do Shimmer. Outro segurou seu pescoço e perguntou: "Você é o vigia desse lugar?" E ele respondeu que sim. E eles disseram: "Vigia, venham comigo." O Shimmer então foi levado à borda da nave, onde permaneceu por cerca de 50 minutos. Lá conheceu diferentes compartimentos e foi informado que os tripulantes pertenciam a um planeta de uma galáxia próxima à nossa. Explicaram que estavam observando a humanidade há muito tempo e que algumas das suas aterrissagens tinham o objetivo de coletar eletricidade e eletricidade essa a partir das nossas linhas de transmissão. A gente tem uma quantidade expressiva de avistamentos próximos a hidrelétricas, represas e linhas de transmissão, né? Inclusive um caso famoso de Belo Horizonte, o caso do Sagrada Família. Dias antes do avistamento dos 3 meninos, um OVNI foi visto em cima de uma subestação de energia aqui da cidade. Segundo o Shimmer, esses seres eles explicaram que estavam observando a humanidade há muito tempo e que algumas das aterrissagens que eles realizaram tinham o objetivo de coletar eletricidade, né, e outros tipos de pesquisa. Durante esse contato realizado dentro da nave, né, desses 50 minutos, ele viu uma tela que seria semelhante a uma TV, onde viu um sistema estelar. E segundo o ser, explicou para ele, abre aspas, "é daqui que viemos, uma galáxia próxima à sua." Na tela tinha um sol, com planetas, no plural, e escritas desconhecidas. E nessa sala onde ele estava também tinha vários computadores, vários outros dispositivos ali. Os seres disseram que não se lembraria do que aconteceu a bordo, mas que em um próximo encontro ele conheceria o universo. Parte do contato foi descrito como mental e parte físico, mediado pelas antenas dos capacetes dos alienígenas. Após esse acidente, o Shimmer ele teve muita dificuldade na sua vida pessoal, na profissional também. Inclusive, ele foi afastado, né, da sua função de policial, né, ele pôde retornar mais à polícia, né. Apesar da sessão Spinoza ter trago um esclarecimento, né, o contexto todo que ele passou, ele não pôde atuar mais como policial, né. Então, impactou diretamente, né, na sua vida ali, pessoal profissional, e ele nunca mais atuou, né, como oficial da lei novamente. Esse caso aconteceu, quando ele aconteceu, o Herbert Shimmer, ele tinha 22 anos, né, em 1967. Então, eu não encontrei nenhuma informação sobre nenhuma nota de falecimento online. Então, pode ser que ele ainda esteja vivo aí na casa dos 90 anos aproximados. Então, pode ser que ele, como ele saiu, né, do rastro, digamos assim, pode ser que ele esteja vivo ainda, né? Mas o paralelo que eu queria fazer com esse caso é o caso do Thiago Machado, ocorrido em 69, 2 anos depois, aqui no Brasil, né? Faz parte daquele circuito de Linz, dos avistamentos de Linz, que aconteceram em 69, da onda de avistamentos, inclusive próximo do caso da Maria Sintra, né? E esse caso, Thiago Machado, o ser é muito parecido com a descrição feita pelo Shimmer. O rosto meio feio, meio distorcido, as antenas pequenas, a roupa prateada, né? O Thiago Machado, eu não me recordo se ele tinha citado a questão do emblema da serpente no uniforme, mas as demais características parecem bastante. Inclusive eu vou colocar no Instagram do podcast justamente as fotos para vocês avaliarem, tanto do caso do Rob Shimmer quanto do Thiago Machado, beleza? Vou pegar as melhores fotos que eu encontrar aqui e vou deixar lá para vocês conhecerem melhor o caso, tá bom?
Mas é isso, vou aguardar o feedback. Valeu. Misterioso no céu brilha sem parar, luzes que vêm de um lugar sem lar, histórias que ninguém ousa contar. Estamos aqui prontos pra explorar, teorias que nos fazem sonhar, sinais desconhecidos a decifrar. OVNIs rondam pelo além, causam fascínio pra quem tem fé. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Relatos que ninguém quer ouvir, mas nossa sede não pode mentir. Fenômenos que vamos destrinchar, desvendando o que a noite quer guardar. Os segredos do cosmos a desvendar, inquietante não dá pra ignorar. A fronteira entre o real e o além, Projeto Contato nos mantém refém. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal.